Pedro Lima deixou hoje uma mensagem nas redes sociais. No texto refere-se ao ator como o amor da vida. Nesta publicação, Ana Westlund diz que o Pedro sempre foi um homem de família e que nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que se estava ao seu alcance sempre cumpriu com rigor único, diz a mulher. Ela diz também que o ator assegura que o casal, a mulher do ator, assegura que o casal não atravessava nenhuma dificuldade financeira, nem nenhuma crise familiar, garante que estavam unidos, como sempre, a viver este momento de grande instabilidade mundial que teve consequências mais ou menos violentas em todos nós. A mulher de Pedro Lima descreve o marido como um homem responsável, terno, presente e dedicado. Termina o texto a dizer que o Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor, que naquele momento lhe terá sido insuportável. E escreve ainda que a vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excepcional que todos conhecemos. Apesar desta mensagem da mulher, que agora desmente dificuldades financeiras, há notícias que dizem que Pedro Lima se preparava para pedir insolvência pessoal. O ator de 49 anos estaria com dívidas acumuladas que não conseguia pagar. A morte de Pedro Lima deixou a família numa situação bastante difícil do ponto de vista financeiro. O ator era o principal sustento da mulher e dos 5 filhos. A companheira, Ana Westerland, é ceramista e tem rendimentos incertos. No último ano e, em particular, nos últimos meses, viviam com algum sufoco. Tinham-se mudado para uma casa mais económica em Cascais e, com o corte de 50% no ordenado devido à pandemia, Pedro Lima já não conseguia cobrir as despesas. Numa conversa recente com os amigos, Pedro Lima confessou que se preparava para declarar falência pessoal, algo a que se recorre numa situação limite para pagar dívidas acumuladas. Ao pedir essa insolvência em tribunal, toda a gestão do património do ator seria entregue a uma terceira entidade. Durante 5 anos, Pedro Lima teria apenas acesso ao ordenado mínimo, não podia mexer em contas ou pedir empréstimos. A insolvência seria publicada em Diário da República e, sendo assim, o ordenado de Pedro Lima passaria a ser gerido por terceiros que podiam vir a vender património para pagar as dívidas. Todas as dívidas poderão agora ser herdadas pela companheira, que terá de enfrentar um cenário de muitos encargos, nomeadamente com os 4 filhos em comum com o ator, que estudam num colégio católico em Cascais e cuja mensalidade ronda os 500 euros. Somam-se ainda outras despesas, como a casa onde vivem e a construção da moradia de luxo em Cascais. Caso Pedro Lima tivesse seguro de vida e se confirme que foi o ator que pôs termo à vida, como tudo indica, a família não receberá qualquer montante, uma vez que os seguros de vida não cobram esse tipo de situações. Há fortes indícios que Pedro Lima tenha morrido por afogamento. O corpo do ator apresentava cortes no pescoço e no abdômen, terá desmaiado e caído ao mar. Pedro Lima enviou mensagens aos amigos mais próximos 3 horas antes de ser encontrado morto em Cascais. O dia anterior tinha estado nas gravações de uma nova produção. Faltavam 10 minutos para as 7 da manhã deste sábado, quando Pedro Lima começou a enviar mensagens dramáticas ao núcleo de amigos mais próximo. Foram cerca de 10, uma delas para António Parente, dono da produtora SP e um dos melhores amigos. Olhem pelos meus filhos, cuidem deles por mim, ajudem a minha família, porque eu não vou cá estar. Estas foram apenas algumas das mensagens que enviou antes de sair de casa em direção à praia do Abano, em Cascais. Tinha passado a última noite sem dormir. Às 7 horas já estava a caminho do local onde o corpo foi encontrado. Quando os amigos começaram a ler as mensagens de despedida, já a companheira Ana Westerlund tinha dado o alerta para as autoridades. Passavam poucos minutos das 8h30 da manhã. Deu pelo desaparecimento de Pedro Lima e começou a ligar-lhe vezes sem conta, mas sempre sem sucesso. Desesperada por já saber do estado depressivo e de angústia do companheiro, temeu o pior. A notícia trágica confirmou-se horas depois. O corpo do ator foi encontrado numa zona rochosa dentro do mar. Apresentava vários golpes profundos, 3 cortes na zona da carótida. Pelo ângulo dos ferimentos, os peritos acreditam que foram feitos pelo próprio.
Agora só a autópsia poderá dar mais pormenores, como por exemplo se a causa da morte foram os golpes ou o afogamento. O carro foi encontrado junto à praia. No local estiveram 32 operacionais apoiados por 9 viaturas. Alguns amigos também estiveram no local, como foi o caso da amiga e apresentadora Liliana Campos, que era o rosto do sofrimento. Pedro Lima era acompanhado por um psiquiatra e motivo de preocupação para a família, que se sentia impotente perante o quadro clínico que piorava de dia para dia. 2 pessoas morreram num despido.